todos eles eram perfeitos, mas o nosso Deus, Ele ama desafio. Está entendendo? Então é por isso que Deus pegou você num espaço de tempo onde as pessoas descartaram a possibilidade de você ser alguém na vida, de você chegar ao lugar onde você chegou. Deus ama tanto desafio que Ele sabia da sua personalidade, conhecia o seu caráter, conhecia a sua personalidade, a sua postura. Deus sabia que você talvez hoje seria deficiente diante da fé, mas Ele acreditou na possibilidade que você pudesse chegar onde você chegou. Eu quero já nessa noite dizer a você que depois deste culto de hoje, ou você toma um rumo na sua vida para você crescer, ou você abandona essa fé que você está vivendo. Porque Deus não te chamou você para ficar por baixo, ouvindo as pessoas dizer, é pequenininho, mora numa casinha, tem um empreguinho, mora numa família. Ei, queridos, pare de viver no diminutivo e comece a transcender a sua visão diante da possibilidade gigantesca que Deus tem, não apenas para você, mas para toda a sua família. Aí Deus pega o planeta Terra, um planeta vazio, fétido, frio, caótico, fora de sua própria órbita, tenebroso, apenas águas. Não era nem para chamar planeta Terra, porque a Terra é composta 90% de água. Então, Ele pega esse planeta vazio. O Espírito Santo, que foi enviado primeiramente para ser conduzido e ver se a Terra de fato era o cenário perfeito para a história do projeto que Deus haveria de fazer aqui. Ele fica, permanece um tempo. Deus viu que o Espírito Santo se adaptou com o ambiente. Nesse interim, Deus começou a criar o seu projeto, e Ele viu que o Espírito Santo se adaptou. Então Ele pega a sua carruagem celeste, monta nas asas de um querubins e transcende, subsídio à terra. Quando Ele desce aqui, Ele é surpreendido por um espaço negro, um buraco, um lugar vazio, sem vida existente, sem nenhuma espécie que se rastejasse sobre a terra, apenas águas movimentadas pelo Espírito Santo, porque naquela época não havia um corpo para que o Espírito Santo pudesse manipular e movimentar a história. Então Ele vem e habita sobre as águas, e agita as águas, e conhecemos suas características neste momento, porque Ele é um ser de movimento. Sabe o que Deus está dizendo aqui essa noite? O Espírito Santo de Deus ainda está aqui dizendo, está aqui tentando achar o coração aberto para movimentar a sua vida, para movimentar a sua história, para movimentar o seu espaço, para dizer a você, fique tranquilo, porque as coisas vão dar certo. Daqui a pouco os milagres vão começar a aparecer naturalmente. Deus está aqui essa noite. O Espírito Santo de Deus sabe que você não tem palavras para dizer em agradecimento a Deus. Deus sabe que você está aqui essa noite com a sua vida triste, porque lá fora você vive uma vida completamente assombreada diante do medo que permeia a sua vida, e você não consegue ter sucesso, não consegue crescer, não consegue se estabelecer. As pessoas, todas elas se deram bem, mas você acabou ficando aí parado, estacionado, e sempre que há um espaço para que você ocupe, é o último lugar da vida. Deus vai mudar essa história, porque não foi para isso que você nasceu. Deus escolheu você para que você viva como reflexo dessa eternidade. E olha para cá, a nossa geração está precisando se despertar e voltar a sonhar de novo. Os nossos ancestrais que passaram antes de nós, que tiveram experiência gigantesca, que provaram as suas habilidades, que mostraram que com Deus não se brinca, que com Ele as guerras, as batalhas da vida sempre é vencida. Deixou esse reflexo para nós como exemplo. E sabe o que acontece? O gigante está aí fora. O medo que rodeia a sua vida faz você não conquistar aquilo que você quer de fato. A terra precisava de alguém, de um condutor, de alguém que pudesse dar a ela essa vida, e não existia ninguém, só Ele poderia fazer isso. E é isso que Ele faz. Ele desce aqui e começa a movimentar a história. Eu posso conjecturar o pensamento de Deus agora, neste momento, transcendendo literalmente um reflexo de uma história, e olhando o seu passado e vendo que foi roubado diante dele um terço da adoração, e que aqui na terra esse terço deveria ser preenchido, e ele começa a ficar com seus olhos estagnados diante de um cenário que era perfeito para que ele pudesse criar o ser humano. Só que existia dificuldade, e mesmo assim ele ousou em fazer. E detalhe, ele poderia usar vários métodos. Quando desceu aqui, viu que a terra tinha
que ser criada, ser movimentada, ser cultivada, criar os répteis, os animais, as plantas, as estrelas, os céus, os mares deveriam ser separados. Deus começa a usar os seus métodos, desafios, e nesse interim, ele sabia que ao concluir a sua tarefa, ele deveria colocar alguém com uma responsabilidade. Eu fiquei pensando comigo, Deus deveria pensar bem, pegar um anjo lá em cima e colocar aqui e criar as suas possibilidades. Mas um anjo jamais poderia sobreviver aqui. Como Deus é um ser inteligente, com as suas próprias mãos em punho, estende sobre a matéria da terra e começa de forma arquitetônica, começa a criar um boneco feito de barro, argila e água. Olha só do que nós somos feitos. E às vezes queremos ser tão grande, queremos ser tão gigantesco, tão exaltivo, queremos ser tão altivo, e não somos nada, somos apenas uma matéria misturada, feita, e aqui se deu o resultado daquilo que Deus criou dentro dessa matéria. E eu quero dizer nessa noite, e você que está aqui nessa noite desmotivado com a vida, desesperado porque as coisas não acontecem, você que está aqui com um ponto de interrogação na sua mente, se perguntando por que é que eu nasci, qual é a finalidade da minha existência, porque eu não cresço, porque eu não progrido, porque eu não crio nenhum tipo de talento. Eu quero dizer a você que você foi um projeto que Deus amou como desafio. E detalhe, olha a palma das suas mãos, eu quero que você mostre para o seu irmão ao seu lado, faça isso. Eu faço questão que você faça, eu sei que eu faço isso. Mostre para ele e diga, escuta aqui, cidadão, eu sou um projeto, eu não sou um rascunho, eu sou um projeto original. Na palma das suas mãos, talvez você não tenha dificuldade de visualizar, mas existe uma impressão digital nas suas mãos que se chama DNA. O DNA de Deus foi estampado na sua vida. E por mais que a ciência cresça, por mais que os homens se tornem inteligentes, por mais que a ciência ganhe a sua evolução, jamais um cientista será capaz de criar uma réplica igual a você. Hoje, em alguns países, olhe para cá, hoje em alguns países já se usa um método do ácido recibonucleico, aquele método que eles tiram do cromossomo do animal para o outro, para criar um DNA de um animal para o outro, para fazer uma réplica. Mas dá para nascer um ser humano feito da mesma matéria, que vai criar um ser humano fadado a todo tipo de crises existenciais que a sua vida tem. Jamais alguém fará alguém igual a você, tá entendendo? Porque você foi um projeto de desafio que Deus criou para essa terra. Então não se desvalorize, não se rebaixe, levante a sua cabeça e comece a usufruir daquilo que Deus fez para você e para a sua família. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, a partir de hoje, eu vejo, seja profeta agora, eu vejo o que Deus vai fazer na tua vida. Sua vida nunca mais será a mesma, se você acreditar. Cantar a história. Depois que Deus criou o ser humano foi feito, foi estabelecido na terra. Deus começou a visualizar os desafios que o ser humano passaria, porque Deus sabia que poderia ter todas as crises existenciais que ele tinha. Deus não criou um ser humano mortal aqui nessa terra para viver eternamente, não. A vida é uma aventura, e só sabe que consegue viver só se consegue chegar lá no final dela quem vive intensamente para ver as conquistas da sua vida acontecer. Aquele que de fato enxerga Deus como possibilidade, esse consegue chegar aos limites que a vida proporcionou para você. E como Deus sabia das finalidades humanas, Deus sabia das fragilidades que o ser humano tinha, das fraquezas, talvez dos sentimentos fúteis e banais que ele sofreria como consequência da vida nos dias atuais. Então Deus sabia que ele passaria por todo tipo de dificuldade da sua vida circular. Ele sabia tudo disso. E ele viu todo esse processo, e mesmo assim, ele criou você. Só que detalhe, Deus não criou você só para perder. Tem pessoas, queridos, que se entregam muito fácil. Tem pessoas que se entregam muito fácil. Basta apenas alguém se levantar contra a vida dela, já é o suficiente para abandonar a fé, dizer não é para mim, eu não consigo, eu não chego, eu jamais serei alguém nessa vida. É porque você não está enxergando Deus como possibilidade. Quando nós começarmos a parar de olhar para os problemas, quando nós pararmos de olhar para as dificuldades, e detalhe, tem pessoas que passam dificuldades piores que a sua. Nós temos aí um projeto que já está em andamento, e
me chama, estenda as mãos. Estamos saindo das madrugadas, resgatando vidas, levando alimentos, e nós temos visto que pessoas têm dificuldades maiores do que a nossa. E quando nós olhamos para a vida deles, eu digo, meu Deus, nós estamos diante dos céus, pisamos sobre ouro, porque tem pessoas que não têm um pão para comer, não tem um arroz, não tem um feijão para comer. E sabe o que acontece? Nós acabamos desvalorizando a nossa chamada, a nossa vida, dizendo, nós não somos ninguém, não temos nada, e tem um teto para morar, tem uma cama para dormir, tem um cobertor para cobrir as noites mais frias e caóticas da sua vida, e você está reclamando da vida. Comece a mudar essa história, comece a mudar a sua percepção e dizer, não, eu tenho que ir para frente, eu tenho que olhar para frente, eu tenho que seguir adiante, por mais que doa, por mais que as dificuldades sejam grandes, por mais que os recursos não chegam para me manter literalmente, mas eu tenho que seguir adiante, porque foi para isso que Deus me projetou, foi para isso que Ele me fez. Por isso Deus essa noite manda dizer para alguém aqui, se prepare, porque Deus vai te tirar do lugar, Deus vai arrancar alguém do lugar para colocar você, Deus vai tirar pessoas dos seus lugares para colocar você, porque ninguém nasceu só para ficar embaixo. A vida pode ter sido como uma roda gigante, quem está em cima está tendo vislumbre de tudo aquilo que é belo, mas um dia essa roda gira, e Deus, a possibilidade de colocar você por cima, por isso aí eu quero profetizar na sua vida essa noite, que você vai viver o triunfo da sua família, da sua casa, as portas vão se abrir, e eu vejo, meu Deus, levantando a sua história e a história da sua família. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Joga a mão para cima. Olha para cá. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Eu vou terminar. Eu fui um exemplo. O pastor Laurentino conhece a minha história. Nós fomos uma família de 6 irmãos em 8. Nós morávamos num cômodo, dividido espaço para 8 pessoas. Dentro desse espaço de tempo, eu era ainda criança, ainda era jovem, não tinha ciência das palavras, mas muito esperto para entender. As críticas das pessoas dizendo, vai ser um trombadinho, vai morrer cedo, vai ser aprisionado cedo, não vai viver muito tempo. E eu acabei absorvendo isso como conselho. Isso me seguiu durante anos da minha vida, até eu chegar no ponto de ver que aquilo não era para mim. Quando eu comecei a entender a vida, eu parei para refletir. Eu sabia que eu tinha que tomar uma atitude de mudar a minha história. Não tive a felicidade como muitos tiveram, de nascer dentro de um berço evangélico, de ter uma vida plena. Fui implantado no centro de macumbaria quando ainda era criança, e passei 14 anos lá dentro. 14 anos vivendo uma vida ilusória, achando ser aquilo que não era. E quando eu entrei dentro de uma igreja evangélica, há 25 anos atrás, eu vi Deus falar comigo, eu ouvi a voz de Deus, dizendo que eu poderia chegar a algum lugar. É claro que naquela época eu não tinha muita ciência das palavras, e eu acabei guardando o coração. O tempo passou, e aprovei a Deus cumprir aquilo que Ele havia dito. E fui para a igreja, aceitei a Jesus, me batizei, a minha família foi reconquistada novamente e levada para o Evangelho. E hoje nós temos, graças a Deus, a nossa família, todos servem ao Senhor. E o tempo passou, e sabe o que aconteceu? As críticas das pessoas que um dia me criticaram acabaram voltando para ele como um bumerangue. Porque a vida é assim, tem pessoas que acham que a vida não dá volta. Nada melhor, missionária Kelly, do que um dia após outro dia. Nada melhor do que você passar as agulhas hoje, sofrer, ver as marcas, as cicatrizes nas costas, de ter que suportar no coração palavras pejorativas que te colocavam para baixo, e passar o tempo e você ver pessoas que um dia te criticaram dentro de uma cadeia, dentro de um cemitério, porque Deus é fiel. Deus está falando com alguém aqui, se prepare, porque a vida vai virar. Sua história vai tomar um sentido diferente. Eu já estou vendo pessoas aqui levantando pela manhã e tendo coragem de enfrentar o gigante, qualquer desafio que aparecer no seu caminho. Já fique de pé, porque eu vou profetizar na sua vida essa noite a autoridade. Eu estou sentindo Deus derramar uma cachoeira de autoridade nessa noite. Pega a mão da pessoa que está ao seu lado e segura a mão dela. Curva a sua cabeça em nome de Jesus.
Eu já estou vendo Deus levantar pessoas aqui de dentro do quarto escuro. Você que estava vivendo essa depressão da sua vida, você que estava vivendo essa sombra negra que carregou você durante anos da sua vida, eu vejo o vento do Senhor soprando essa noite e tirando essa sombra, iluminando os seus passos. E nada melhor do que um dia após outro dia para ver você triunfar. Quem crê recebe essa noite. Pai, eu acredito, Senhor, piamente, sem sombra de dúvida, que não apenas este ministério, meu Pai, que não apenas o ministério do pastor Valentino, e não apenas os membros, a liderança desse trabalho, como também, Senhor, aqueles que fazem parte do conclave. Senhor, não apenas, Senhor, aqueles que estão daqui, mas aqueles que desperderam do seu lar e vieram aqui essa noite, meu Pai, para um desafio. Senhor, aqueles que entraram por essas portas, Senhor, com os pés fora do chão, Senhor, sem lágrimas para serem derramadas, apenas gemidos da alma, Senhor, transcendia a dor daquilo que ele sentia aqui essa noite. Mas eu quero acreditar, Senhor, que essa mesma noite ele vai